Amém, amém. Agora nós começamos na semana passada falando sobre a Páscoa. E nós fizemos isso porque a Páscoa, ela é celebrada durante 7 dias. Nós já explicamos isso semana passada, nós não vamos falar novamente. Mas nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos. Amém? Eu vou tentar ser breve. Mas assim, eu gostaria de lembrar mais uma vez aquilo que nós aprendemos sobre a Páscoa, que a Páscoa é o presente de Deus para a humanidade. E esse presente, ele nasceu no coração do Pai. Porque está escrito que o Cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Interessante, né? E o motivo desse sonho, né, que foi do Senhor, foi o amor dele por mim e por você. Amém? Porque o Senhor, ele nos ama incondicionalmente. E o Senhor, ele começou a anunciar a Páscoa desde Gênesis até Apocalipse. A Páscoa foi anunciada. Em Gênesis, Deus anunciou a Páscoa depois que Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva pecaram e eles viram que estavam nus, o que aconteceu? O próprio Senhor, ele desceu dos céus, ele matou um cordeiro, ele matou um animal, e com a pele daquele cordeiro, ele cobriu, ele fez vestes que cobriram Adão e Eva. Então, desde Gênesis, o Senhor estava anunciando aquilo que o Cordeiro iria fazer por nós. Vestes que iriam protegê-los. E naquele momento que o animal ele foi morto, foi a primeira vez que teve derramamento de sangue. Então, já naquele tempo, aquela veste anunciava as vestes de salvação, a justiça de Cristo que viria sobre as nossas vidas. Amém? E ainda lá no Éden, o Senhor falou, quando ele falou para Adão, para Eva, ele falou o quê? Que da mulher sairia aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então ele já estava anunciando aquilo que iria acontecer. Em Gênesis também a Páscoa foi anunciada lá com Abraão. Lembra? Ele mandou que ele levasse Isaac para ser sacrificado. E vocês conhecem a história, nós conhecemos a história. E na hora que ele ia sacrificar o filho dele, não era para Isaac ser sacrificado, ele estava falando lá de Jesus, lá na frente. E naquela hora ali, Abraão, que ele vai sacrificar, ele não viu só um animal, ele teve a visão do cordeiro, porque lá em João 8,56, se alguém puder colocar rapidamente, fala a respeito disso, fala do que o próprio Jesus fala. É porque eu tinha marcado tudo, mas minha Bíblia caiu, marcou tudo, aí fica mais fácil assim a gente lendo ali. Mas assim, em Gênesis nós temos a Páscoa anunciada, e aí ele fala: és tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas, Gênesis 8, pode um pouquinho mais. Quem te faz é João 8,56. Não é 53, não, é 56. 3 versículos depois. Ele fala: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Abraão, ele não viu só o cordeiro que ia ser colocado no lugar do filho dele. Ele viu o próprio Cristo. Ele viu o sacrifício que iria acontecer muitos anos depois. E alegrou-se. E aí em Gênesis nós temos a Páscoa anunciada. Em Êxodo, conforme nós vimos na semana passada, ele estabelece a Páscoa como estatuto perpétuo. É em Êxodo que ele vai estabelecer, né? E nós vimos o que aconteceu na Páscoa de Êxodo, né? Na Páscoa de Moisés,
Páscoa de Josué, nós falamos sobre isso. Mas lá em Apocalipse 12, de 7 a 10, nós lemos aqui que existiu a primeira grande guerra que aconteceu na eternidade. Eu já li isso aqui com vocês, eu acho assim, toda a palavra ela é um espetáculo. E o Senhor, ele completa, né, a palavra. Então, em Apocalipse 12, dos versículos 7 a 10, o que fala aqui? Foi a primeira grande guerra que aconteceu, mas aconteceu na eternidade. Que diz assim, olha que coisa interessante. Houve então uma guerra nos céus. Foi a primeira grande guerra. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. 10. Na eternidade. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus, proclamando: eis que agora chegou a salvação. Glória a Deus. E o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essa foi a primeira grande guerra que aconteceu. Foi a rebelião de Satanás contra Deus. Mas a segunda grande guerra aconteceu na cruz do Calvário. E quando Jesus nasceu, e lá na cruz do Calvário foi dito que chegou salvação. Assim como foi dito lá na eternidade, lá no início, também foi dito depois, chegou salvação. E ele veio para trazer a salvação. Ele veio para trazer resgate. Isso é Páscoa. Amém. Aleluia. E lá em Apocalipse 5, nós vimos que João, ele teve uma visão do Cordeiro, que foi morto e agora vive. Então nós vimos a Páscoa de Êxodo 12, a escravidão do povo, a grande libertação. Nós falamos que o que não aconteceu em 400 anos aconteceu num único dia. O milagre que não acontecia. Eles tinham esquecido a promessa, mas num único dia aconteceu. Chegou a salvação. Então essa primeira Páscoa de Êxodo anunciava tudo o que Jesus faria por nós. Lá no Calvário. E aí ele estabelece a Páscoa como estatuto perpétuo, porque o povo, de geração em geração, precisava preparar o coração para a expectativa do plano perfeito. Então ele foi anunciando a Páscoa de geração em geração, de tempo em tempo, para mostrar tudo aquilo que Jesus faria. Ele fez por nós. Por isso a Páscoa era anunciada. Então, conforme nós sabemos, né, a Páscoa ela é celebrada em 7 dias. E milagres aconteceram na Páscoa de Êxodo, na Páscoa de Moisés, na Páscoa de Josué. Nós falamos na semana passada o que aconteceu na Páscoa de Josué. Eles chegaram em Canaã, na terra prometida, lá em Jericó. O Senhor mudou o cardápio deles. Foi um milagre que o Senhor fez. O que o Senhor não tinha feito em 40 anos no deserto foi feito num único dia. E naquela semana da Páscoa, muitas coisas aconteceram. O cardápio foi mudado, o Jordão que estava transbordando, que não dava para eles atravessarem, foi aberto e eles atravessaram e as muralhas caíram na Páscoa. Quantos milagres aconteceram na Páscoa? E nós precisamos entender que Páscoa é estação de milagres. E que na Páscoa um milagre pode acontecer na nossa vida. E na semana passada nós chamamos todos a um desafio. Vamos viver um espetacular de Deus nessa semana, porque o Senhor tem milagres para nós nessa semana. Quantos viveram milagre nessa semana? Eu acho que o Rafael pode contar um testemunho. Cadê o Rafael? Acho que ele está tirando as vestes de soldado agora para, né? Mas ele vai contar. Mas não tem só o Rafael para contar milagres. Mas na Páscoa milagres acontecem. E às vezes a gente acha que são milagres, coisas bobas que acontecem na nossa vida. Ontem foi aniversário da minha neta. Estava contando para o Marcão.
na simplicidade da criança. Ela queria que fizesse sol no aniversário dela. Tão interessante, né? Eu falei, ora, Liz, ora que Deus faz milagre, nós estamos em tempo de Páscoa, ela nem... Aí ela orou. A semana toda choveu. Quando chegou ontem, o tempo tudo nublado, tudo assim, eu falei, Deus faz quando Ele faz completo. Mas aí quando eu saí assim, que eu fui no encontro dela, o sol começou a abrir. Aí ela falou pra mim, olha o sol. Aí eu falei, o sol. Na hora, assim, sem eu mandar ela fazer nada. Ela parou e falou assim, Papai do céu, muito obrigada pelo sol, eu amo você, eu te amo. Aí eu falei assim, não tem como, Deus no ouvido, não tem como. E na hora, assim, coisa boba, mas o Senhor, Ele se preocupa com as nossas coisas. E foi por isso que Ele foi para a cruz, por nós. E a Páscoa é celebração de milagres. Rafael, tu tem um milagre para contar? Então vem aqui, Rafael. Antes de nós continuarmos. Mas assim, porque Páscoa é muita coisa para nós aprendermos. Amém? Eu vou deixar o Rafael primeiro contar o milagre dele. E depois, se alguém quiser contar também o milagre, não se intimide, pode contar. Nós vamos continuar. Fica à vontade, Rafael. Boa noite. Então, 2020, eu vim aqui na frente para dar um testemunho, né? Só que eu estava muito envergonhado na época, minha mãe acabou dando testemunho. É que eu estou começando com 2020 para contextualizar, né? Eu lembro que eu estava estudando, eu queria uma coisa a mais, um trabalho, uma coisa... fazer dinheiro, né? Sim, por mim, porque só estudava e dependia da minha mãe. Eu queria algo mais. Então eu lembro que eu orei, eu pedi a Deus que colocasse alguma coisa no meu caminho, uma oportunidade pelo menos, para que eu pudesse abraçar essa oportunidade. Aí em 2020, cavucando tudo na internet, procurando qualquer coisa, né, oportunidade assim, eu tinha achado um curso de agenciamento marítimo. Eu participei desse curso e esse curso, graças a Deus, era exatamente o que eu estava procurando, assim, era tranquilo, era estudar mesmo e ainda recebia uma bolsa por isso. E eu concluí esse curso em 2020, ainda assim eu queria, o curso terminou, então pensar, acabou e agora continuo sem nada, né? E logo depois eles me chamaram, me ofereceram uma faculdade, né? Que é que eu concluí agora no final do ano, de comércio exterior. Eles que pagaram a bolsa, né? 100%. Eu consegui o ensino superior. E agora, mais uma vez, fui abençoado novamente. E antes também eu orei novamente, pedindo. Estava fazendo faculdade e pensei, fazendo faculdade, já é uma bênção de Deus, mas eu quero um emprego, eu quero ter minha renda, né? Não quero depender dos meus pais, agradeço a Deus por eles na minha vida, claro. Aí, novamente, entraram em contato comigo, um emprego, fui lá fazer entrevista, na hora fui aceito. Glória a Deus. Fui recomendado pelo curso que eu tinha feito. Eles deram a recomendação, trabalhei lá também um mês, 2 meses, né? Novembro e dezembro. Eles fizeram a recomendação, agora estou numa empresa muito boa, com um pessoal muito bacana, chefe muito bom. É uma benção. Glória a Deus. Amém. Deus vai te abençoar, Rafael, e muitas portas vão ser abertas. Amém? Nós estamos vivendo estação de milagres. E nós podemos crer que curas vão acontecer. Que outros milagres já aconteceram no reino celestial. Então, como eu falei para vocês, Páscoa é muita coisa para a gente aprender. A gente às vezes acha que Páscoa é só um feriado, é uma comemoração, é um coelho, é o ovo da Páscoa, é o chocolate. Não, Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa é muito mais do que isso. E quando a gente internaliza, a gente entende, a gente vive um milagre. Amém? Então assim,
Depois da Páscoa de Josué, vieram os reis avivalistas e vários deles tiveram várias experiências na Páscoa. Eu não vou entrar nas experiências. Josafá, Ezequias, Josias, eles tiveram várias experiências. E tudo apontava para aquilo que nós viveríamos, nós conheceríamos tudo aquilo que aconteceria na cruz. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus, o nosso Senhor, e ensinando sobre a importância da Páscoa. E a primeira Páscoa com o nosso Senhor, ela está registrada em Lucas 1, nós não vamos abrir, quando ele era um pré-adolescente ainda. E aí a família dele sai de Nazaré e vai para Jerusalém, porque a festa da Páscoa sempre era comemorada em Jerusalém, para celebrar a Páscoa. E ali o que acontece? Deus derrama, ele prega, Jesus prega com sabedoria e graça para aqueles religiosos, para todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Então essa foi a primeira Páscoa que nós tivemos a presença de Jesus, lá na pré-adolescência, quando ele falou, quando ele ensinou no templo. Mas a primeira Páscoa com os discípulos, Jesus com os discípulos, é também quando ele sai da Galileia, né? E ele vai para Jerusalém com os discípulos. E ali ele ensina muitas coisas. Na segunda Páscoa foram 3 anos de ministério. E ele ensina, né, sobre a santidade, a limpeza, né, da casa de Deus. E em João 5 e 6, nós falamos na semana passada, ele entra pela porta das ovelhas, né, que significa misericórdia. Ele entra para curar um paralítico. Ele entrou por conta daquele ano da Páscoa. Ele queria usar de misericórdia. Em João 5, 6 era tempo de Páscoa. Nós vimos também a multiplicação dos pães, que foi um milagre que aconteceu na Páscoa. E Jesus, 7 dias, Jesus andou por sobre as águas também. Quando ele foi ao encontro dos discípulos, foram milagres que aconteceram, né? Porque ele veio para reconciliar o céu com a terra. E aí, porque o homem, né, que estava separado de Deus, para esse homem, ele ia trazer, né, que era a humanidade, salvação. Então sempre há um mover na Páscoa. E às vezes a gente não entende isso. E a gente precisa pegar essa bênção. Mas quando chega a última Páscoa, que aí nós podemos chamar, né, tudo seria diferente. Jesus, ele sobe para Jerusalém. E a gente precisa falar da trajetória de Jesus. Durante uma semana, Jesus ensina grandes ensinamentos. São as parábolas. Ele fala lá em Mateus 22, até Mateus 22, 24, ele ensina parábolas incríveis. Ele fala da parábola das bodas, das 10 virgens. E ele, na última semana dele aqui, ele ensina. Mas o que ele quer mostrar para nós, né? E na última Páscoa, né, ele vai ao cenáculo e ele nos ensina a lição sobre o que significava a cruz do Calvário. E ali no cenáculo, ele começa a ensinar. E ele começou a falar sobre o perdão. O que ele fez ali? Ele se abaixou e lavou os pés de todos os discípulos, incluindo Judas, que ele sabia que ia ser traído por Judas. E ele ensinou ali que o caminho para o céu é o perdão. Eu não sei você, mas se nós fizermos olharmos para a nossa vida, nós vamos... Alguém aqui vai entender que precisa perdoar ou dar perdão. E aí ele ensinou que o caminho, foi a primeira lição ali que ele nos ensinou, é o perdão, o caminho para o céu. Depois ele ensina, ele fala para os discípulos que ele não vai nos deixar órfãos, que ele vai enviar o Espírito Santo, que seria o grande presente. E a terceira lição, ele fala sobre a aliança perfeita, a nova aliança. Uma aliança que seria feita
com o próprio sangue. Na cultura oriental, a aliança de sangue era algo muito sério. Era uma questão que a gente aprende, né, na cultura, que era uma questão de vida ou morte. Se na época você era amigo de aliança com alguém, você entregava a sua vida por aquela outra pessoa. No caso de Jonatas e Davi, eles fizeram uma aliança de sangue também. Então, assim, eles faziam uma situação ali para fazer uma aliança, tinha um derramamento de sangue, e eles falavam assim: eu estou me tornando amigo de aliança com você. E o que Jesus estava falando quando ele falou da aliança que ele estava fazendo? Ele falou: olha, de vocês eu só quero o coração, mas eu estou entregando a minha vida por amor a vocês. Ele se tornou um amigo de aliança. Então ele estava fazendo com que os discípulos crescessem na revelação. Sabe o que o Senhor quer de nós? Que nós cresçamos na revelação, em conhecê-lo de verdade. É isso que o Senhor quer, que nessa semana de Páscoa nós cresçamos nessa revelação. Que Ele veio trazer salvação, que Ele veio trazer resgate. Aleluia. Amém? E Ele não veio só para ter discípulos. Foi tão interessante que Ele vai mudando. Ele chama os discípulos de discípulos, Ele chama de servos, Ele chama de amigos. Depois nós vamos ler o texto. Mas por último Ele manda um recado para Maria Madalena: fala para os meus irmãos. Sabe por quê? Porque na cruz nós fomos adotados. E Ele fala para os meus irmãos. Mas quando Ele mostra essa aliança de vida tão perfeita ali no cenáculo, quando Ele sai do cenáculo, Ele vai para o Getsemane. E no caminho para lá, na via dolorosa, nós temos uma sombra de Davi. Quando Davi foi traído pelo seu próprio filho, ele passou pelo vale de Cedron, chorando pela dor da traição. E Jesus passou pelo mesmo lugar. Jesus passa. Davi era uma sombra. Por isso que de Gênesis e Apocalipse, tudo aponta para Jesus. E Davi foi uma sombra da traição que Jesus viveria. Então ele nos dá ali, né, quando ele chega ali no Getsemane, que ele é prensado, né, ele nos dá a lição de confiança absoluta no Pai. Porque ele fala: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Ele, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que é isso? É confiança absoluta. Então ele nos dá a lição de como, no pior momento das nossas vidas, nós podemos e devemos confiar nele. Ele nos dá a lição que nós precisamos vigiar e orar e não dormir como os discípulos. E ele nos dá a lição do perdão, porque ele perdoou a falha dos discípulos, ele perdoou os soldados, ele perdoou todos ali do tempo, ele perdoou Judas. Então era muito perdão ali no Getsemane. Então, saindo ali, ele no Getsemane também, ele deu uma lição que continua sendo uma lição para a Páscoa, que é a estação de milagres, que é um tempo de milagres. O que ele fez ali? Ele curou Malco. Pedro vai, decepa a orelha de Malco. Jesus, ele pega a orelha de Malco. Eu imagino que ele fala: Pedro, tu não aprendeu nada esse tempo todo. Eu imagino que ele tenha falado isso. Eu já falei que minha mente é criativa demais. E ele pega a orelha de Malco e coloca no lugar e conserta a orelha de Malco. Ele operou um milagre na Páscoa. Na Páscoa, ele operou um milagre. E saindo do Getsemane, ele entrega a sua vida. Porque
que eu digo que ele entrega a sua vida? E ele fala, sou eu que entrego. Foi ele que entregou. Os soldados não puderam pegar Jesus. Sabe por quê? Porque lá em João 18 diz que quando o Senhor chegou perto daqueles soldados, eles caíram. Então eles não puderam pegar Jesus. Jesus se entregou. Porque eles caíram. Como é que soldado caído vai pegar alguém? E ele fala, eu dou, eu entrego a minha vida. Ele entregou. E depois que Jesus passou por todo aquele flagelo, por todo julgamento, espancamento, Jesus começa um grande segredo da Páscoa. E a gente encontra aqui e vê que Jesus ele verteu o sangue dele de diversas formas, pelo menos umas 7 formas. O sangue de Jesus foi derramado. A primeira forma foi quando do sangue de Jesus ter sido vertido, foi no Getsêmani, quando o suor dele se transformou em sangue. O suor de Jesus caiu no solo da terra. Então, quando o sangue de Jesus caiu no solo da terra, ali no Getsêmani, ele já estava trazendo o que para a terra? Vida e restauração. O sangue dele já estava sendo derramado ali. E se nós continuarmos vendo, depois que Jesus, ele verteu o sangue dele, quando ele foi espancado, ele recebeu socos, o nariz dele sangrou, o rosto dele sangrou profundamente. Colocaram na cabeça de Jesus uma coroa de espinhos, quebrando as nossas maldições. Então a maldição do sofrimento, a maldição do suor, da vergonha, tudo isso que Jesus passou é que transforma toda a humilhação em dupla honra. Glória. Lá em Isaías 61 diz que aqueles que seriam humilhados seriam exaltados e que a nossa humilhação, a humilhação seria transformada em dupla honra. Então não se preocupe se você for humilhado, porque o Senhor, ele vai transformar em honra. Aleluia. Isso Jesus foi nos ensinando, né? Quando ele foi colocado a coroa de espinho e o sangue de Jesus, ele continuou sendo derramado. Quando os pés e as mãos deles foram pregadas. Quando aconteceu isso, todas as prisões das trevas contra a nossa vida, ali que nos impediam de avançar e de não ser prósperos, foram quebrados ali na cruz do Calvário. E por último, né, o sangue dele, eu achei muito interessante. Ele foi transpassado, ele foi perfurado para mostrar que o plano perfeito estava sendo executado. E quando ele foi transpassado, foi para mostrar que nós temos um novo e vivo caminho. E o Senhor Jesus, um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus, para a gente ir além do véu e buscar socorro em tempo oportuno. Mas é só isso? Só isso que Jesus fez? Não. Jesus na cruz do Calvário, ele continuou nos ensinando. E na cruz do Calvário, ele falou algumas frases. Ele falou 7 frases, né? E ele liberou 7 palavras para nos dar uma grande missão. Por isso que eu falei assim pro Robertinho, Robertinho, você pode não falar as 7, mas pode falar algumas. Porque o Senhor, ele liberou. Primeira palavra que ele falou foi, mais uma vez, sobre a lição do perdão. Ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O perdão é o caminho para o céu, eu falei para vocês. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, sim. Mas o Senhor Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vocês sabiam. Depois, quando ele está com a outra palavra que ele falou, ele estava com o ladrão da cruz, né? O ladrão, no
no início eles estavam falando impropérios contra Jesus, mas de repente um, percebe, não, peraí, tem uma coisa errada. Eu tenho motivo para estar aqui, mas esse cara não tem. E aí o ladrão da cruz ali, ele começa a ver as coisas e ele começa a ser tocado por Jesus. E quando ele fala com Jesus, o Senhor fala para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Foi o perdão, além do perdão, na cruz houve salvação. Além do perdão. Depois ele fala uma outra palavra, houve uma restituição na vida daquele malfeitor. E se houve uma restituição na vida daquele malfeitor, na nossa vida também existe restituição e promessa. Porque se nós recebermos o Senhor, Ele vai dizer, ainda hoje vocês vão estar comigo. Haverá uma promessa. Depois ele ele olha para João, ele está ali cheio de dor, humilhado, nu, porque Jesus foi crucificado nu. Se nós formos falar tudo o que aconteceu na cruz, quando eu comecei a estudar sobre a cruz de verdade, eu falei, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais saber. Jesus, ele foi crucificado ali, ele não era alto não, era baixo. E tinha os animais que vinham também. É uma coisa assim, o que Jesus passou ali na cruz foi surreal. Mas ele olha, ainda assim, passando por aquela situação, ele olha para João, para a mãe dele, e ele fala uma coisa. Ele fala o quê? Essa é a sua mãe, esse é o seu filho. Ele fala para João cuidar de Maria. Mesmo sofrendo, ele se importou. E sabe, com essa fala que ele fala para João, essa é sua mãe, cuida dela. Com essa fala, sabe o que ele estava querendo dizer para nós? Eu me importo com você. Eu me importo com você. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo. E depois a outra fala dele, ele fala o que para o Senhor? Meu Deus, por que me desamparaste? Essa é a pior dor. Ele estava com o corpo dilacerado, ele estava desidratado, ele estava fraco, perfurado, rasgado. E aí ele ainda teve que se separar do Pai. Foram 6 horas que ele se separou do Pai. E aí, o que nós entendemos? Que nós entendemos que foi a dor da separação. Essa eu acho que foi a pior dor. Porque Jesus, ele foi crucificado às 9 horas e às 15 horas ele entregou o espírito dele. Foram 6 horas. As 6 horas que marcaram a humanidade. Quantos anos tem a humanidade a partir de Adão até a cruz? 6.000 anos. De Adão a Abraão foram 2.000 anos. De Abraão até Jesus foram 2.000 anos. E de Jesus até nós, 2.000 anos. 6 horas que marcaram a humanidade. 6.000 anos. 1.000 anos, como se para Deus é como se fosse um dia. E sabe o que aponta? São as 6 horas que cumpriram a história da humanidade, porque nós somos a igreja da última hora. Então, cada 1.000 anos de humanidade, 1 hora de cruz do Calvário. Porque o Senhor, ele diz lá em 2 Pedro, que um dia é como 1.000 anos. E a contagem de Deus, ela é diferente. Eu digo para vocês que até aquele momento, até Jesus, de Abraão até Jesus era de 2.000 anos e de Jesus até nós 2.000 anos. Por quê? Sabe por quê? Porque ele estava olhando para mim e estava olhando para você. Por isso, 2.000 anos. Por isso, as 6 horas que marcaram a humanidade são para cada 1.000 anos 1 hora. É só a gente fazer a conta.
É só a gente perceber. A cruz é a expressão mais completa de amor de um Deus apaixonado. Ele já estava preocupado, ele já estava se importando conosco. E depois ele vem, uma outra palavra que ele fala é: eu tenho sede, né? É como se ele estivesse dizendo, ele estava num corpo humano. Se nós estivéssemos passando por tudo aquilo que ele estava passando, nós sentiríamos a mesma coisa. É como se ele estivesse dizendo assim: eu estou sofrendo com a mesma dor que você sentiria. Então, quando você passa por alguma coisa, quando você tem sede de alguma coisa, significa que ele está sentindo a mesma coisa que você sente. Só que a gente não dá conta disso, a gente não entende, a gente passa batido. Só que a morte de cruz que o Senhor Jesus suportou, quando ele fala assim, a última fala dele foi: está consumado. E no grego, está consumado é uma palavra que diz assim: está tudo pago. Ele não pagou com ouro nem prata a nossa dívida, ele pagou com o seu próprio sangue. Aleluia. E com a sua própria vida. Foi um alto preço que ele pagou. Não, e a última frase ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que é isso? Confiança absoluta. Porque ele ia ter que enfrentar 3 dias de trevas. Ele iria até as profundezas da terra para resgatar tudo aquilo que nos foi roubado. A coroa, as chaves. E ele ia rasgar todo o edito de dívida. Então ele tinha muita coisa para fazer até que o Senhor o ressuscitasse. Então ele tinha que ter plena confiança que Deus estaria com ele. Por isso ele fala: eu entrego em tuas mãos. Quando nós temos alguma coisa, que nós estamos passando por algumas coisas, a gente precisa lembrar daquilo que Jesus falou: Pai, em tuas mãos eu entrego. Glória a Deus. E quando nós entregamos confiando, Ele vem. E ele sabia que o Pai o ressuscitaria. E foi o que aconteceu. Páscoa é vida. Páscoa é ressurreição. Páscoa é cura. Páscoa é provisão. É expressão do amor mais perfeito que uma pessoa pode receber. E é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo e nos levou para sermos filhos. E por conta disso, eu queria abrir uma passagem para nós lermos juntos, porque quando Jesus ele foi crucificado na cruz, o inimigo, quando ele olhou e viu Jesus destruído, ele fez festa. Só que ele não contava com a parte B de Deus. Então, você pode até estar sofrendo. Ele não sabia o que estava por detrás da cruz. A cruz não foi o fim. A cruz não foi o fim. Satanás, ele teve que ver ressurreição. Por isso, hoje, nós estamos aqui para falar de ressurreição. O Senhor, ele matou, Jesus, ele matou a morte. E a palavra, eu estava falando com o Senhor e eu estava vendo uma outra mensagem e o Senhor falou para mim: ressurreição. Ressurreição. Essa é a palavra. E nós precisamos entender por que nós fizemos uma ceia. Porque ceia é dia de ceia. Eu falo isso, eu vou viver falando. Eu aprendi, dia de ceia é dia de milagre. Sabe por quê? Se você já perdeu a esperança, eu te convido a abrir a palavra em Filipenses 3,10. Alguém pode colocar aqui? Olha que interessante, depois eu quero abrir num outro versículo. Filipenses 3,10 fala o quê? O Senhor... Olha a palavra para as nossas vidas. Vamos ver. Filipenses 3,10.
colocou, senão eu leio aqui. Fala. Conseguiu? É porque caiu tudo, senão abria mais rápido. O meu aqui caiu tudo. Filipenses 3, 10. Conseguiu? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ele diz assim, a virtude da sua ressurreição. Ele diz que a gente precisa conhecer o poder do Espírito de ressurreição. E lá não precisa abrir, mas lá em 2 Coríntios 11, de 26 a 32, fala que nós precisamos comer e beber, lembrarmos, cearmos, até que Ele venha. Não vamos ler, é muito forte. Até que Ele venha. Nós precisamos cear para nós lembrarmos tudo que foi feito na cruz do Calvário, até que Ele venha, porque Ele virá. Então nós precisamos nos lembrar da morte, da ressurreição, né? Quando a gente lembra da morte, né? Mas quando nós olhamos para a cruz, a gente não vê mais a morte, a gente vê a ressurreição, porque Cristo ressuscitou. E Ele fala que nós precisamos viver o extraordinário de Deus. Vamos abrir em 2 Coríntios 11. Lá em 2 Coríntios 11, olha o que fala. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 11, dos versículos do 26, 11, do 26 ao 32. Olha o que ele fala. Deixa eu ver se eu achei aqui. 2 Coríntios. É 2 Coríntios ou 1? 11. Achou? Da ceia? É 1 Coríntios, né? Acho que eu anotei errado. Vamos ler, então vamos lá. 1 Coríntios. Deixa eu ver se é esse mesmo. 11. Do 26 ao 32. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso ele fala que nós precisamos fazer isso, porque nós precisamos nada mais, nada menos do que esse azeite. A gente precisa desejar ser testemunha de Deus. E a gente precisa viver proteção sobrenatural, mesmo em tempos difíceis. Daniel, nós falamos aqui alguns dias atrás, ele falou o quê? Que o céu reina, que o céu domina. Mas ele falou do conforto da casa dele? Não. Daniel foi cativo para a Babilônia. Ele estava lá na Babilônia, ele não estava no conforto, não. Mas ele falou o quê? O céu reina sobre a minha vida. Será que a gente pode repetir? O céu reina sobre a minha vida. O céu reina sobre a minha casa. Então, até que Ele venha, nós podemos ver o poder da ressurreição. Porque nós somos convidados todos os dias a viver um encontro com a ressurreição. Até que Ele venha. Porque Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição. Pessoas sem o poder de Deus não fluem. Porque o que acontece? Quando Jesus é a vida em você, Ele chega na hora. Mas quando Jesus é a ressurreição em você, Ele chega quando já passou da hora. Isso é ressurreição. Quando não dá mais, quando tudo já está acabado, quando Ele chega. Lembra da viúva de Naim? O Senhor, aquela mulher já tinha tido várias perdas. E ela está lá, um cortejo fúnebre, ela tinha acabado de perder o filho dela. Jesus, Ele não olha para a multidão, não. Ele vai até aquela mulher.
Ele olha para ela e fala: mulher, não chores. Pô, acabou de perder um filho. Como que ela não vai chorar? Ele fala: mulher, não chores. Ele fala com ela. Ele não fala com a multidão, porque a multidão estava, né, criando um tumulto ali. Enfim, e ela creu. E o poder da ressurreição veio sobre aquela vida. Quando ele fala com ela, depois ele toca. Ninguém poderia tocar no caixão, no esquife naquela época. Ele vai até aquele jovem que está ali morto. Já tinha passado da hora. Esse é o poder da ressurreição. E ele fala o quê? Jovem. Ele fala com aquele jovem. O poder da ressurreição na vida daquele jovem transformou aquela vida. Não temos registros, mas eu duvido. Aquele jovem nunca mais foi o mesmo, porque ele passou pelo poder da ressurreição. E nós podemos passar pelo poder da ressurreição nesses dias. E nós nunca mais seremos os mesmos. Os melhores milagres é quando já passou da hora. Ele pode ressuscitar os mortos. Eu não estou falando de morte física. Ele pode colocar a mão aonde não tem mais jeito. E até que ele venha, nós vamos comer do cálice, porque nós precisamos conhecer o poder da ressurreição. E eu gostaria ainda de ler uma passagem com vocês, para a gente falar ainda sobre essa questão da Páscoa. Ela se encontra em Marcos 16, que fala sobre o poder da ressurreição, que traz mensagens da ressurreição aqui. Eu vou sintetizar aqui o máximo que eu puder, só para que a gente possa entender algumas coisas, algumas verdades que são absolutas aqui. Esse texto é lindo. E eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vamos ler o texto. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Primeiro dia da semana. E questionavam umas às outras. Tinham várias interrogações. Quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Por que elas perguntaram isso? Porque os estudiosos dizem que para tirar aquela pedra, elas foram levar, elas iam cuidar de um corpo morto. Elas iam tratar do corpo de Jesus morto. Só que para retirar a pedra precisava de mais ou menos de uns 20 homens. E elas foram cheias de questionamentos, né? Quem vai fazer isso para nós? Quem vai remover para nós a grande pedra? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram assustadas. Muito assustadas. E ele fala: não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro. Pedro era discípulo. Normalmente o nome de Pedro era falado primeiro do que os discípulos, mas ele fala, diz para os discípulos e a Pedro, que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia. Galileia era o lugar onde os discípulos moravam. Lá vós os vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos.
quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não conseguiram acreditar. Incredulidade. Depois Jesus apareceu em uma ou outra forma a outros 2 seguidores que estavam a caminho do interior, lá de Emaús. Então eles retornaram, informaram, contudo também não acreditaram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Tem sinal para quem crê. Amém. Tem sinal para quem crê. Os sinais vão acompanhar os que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Os sinais acompanharão aos que crerem. Depois do Cristo, ressurreição. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Gente, isso são mensagens da ressurreição. As melhores notícias que o mundo pôde ouvir vieram de um túmulo vazio. Aleluia! A morte, ela foi vencida. A primeira mensagem que eu vi nesse texto aqui da ressurreição mostra que os excluídos são privilegiados. Para quem o Senhor apareceu primeiro? Foram para as mulheres. As mulheres naquela época, elas não eram aceitas, elas não tinham voz. Jesus, ele vira a mesa, ele altera o cronograma dos homens e ele aparece primeiro para aquelas que eram excluídas. Vocês estão entendendo? Naquela época, então assim, elas não tinham liberdade, elas não tinham direitos. E o Senhor aparece para aquelas que eram excluídas. O Senhor aparece. Você está se sentindo excluído, o Senhor vai aparecer para você. Essa é a primeira mensagem da ressurreição. Essas mulheres, elas bancavam o ministério de Jesus na época. Então foram essas mulheres, as mesmas mulheres que corajosamente os discípulos fugiram, mas elas estavam sempre ali, mulheres que eram consideradas excluídas. E elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. A segunda mensagem que esse texto nos apresenta sobre a ressurreição é que os caídos podem ser levantados. Por que eu digo isso para você? Ele fala assim: vai, diz para os discípulos e a Pedro. Por que ele falou Pedro depois? Porque aquele Pedro que ficava com Jesus o tempo todo, que cortou a orelha de Malco, que falou: Senhor Jesus, para onde o Senhor foi, eu vou. Foi o discípulo que se acovarda, que nega Jesus, que jura que não conhece a Jesus, que não conhece aquele homem. Eu não sei quem é esse homem, quando confrontam ele ali. E agora Pedro, ele fica acuado porque ele sabe que ele negou Jesus e que ele é uma mentira. Quantos de nós, na nossa estrada da vida, no nosso dia a dia, fracassaram e acham que não tem mais chance? O Senhor, ele aparece para dizer que os caídos são levantados. Eu não sei o que você viveu, eu sei o que eu vivi, e eu sei quantas vezes eu caí, mas o Senhor me levanta. E a intenção dele, por que ele fala, né? Tanta gente hoje passa por dor porque tropeçou, porque negou a
Jesus porque pecou. Mas a mensagem de ressurreição é que o Senhor levanta o caído. Eu não sei o que você fez, você está se sentindo longe de Jesus, de Deus, por qualquer motivo, mas Ele te levanta. Essa é a mensagem da ressurreição. E hoje Jesus está aqui para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, para você ter um novo recomeço. Amém? Essa é a mensagem da ressurreição. Outra mensagem é que o Senhor ele aponta para uma nova criação. O que acontece aqui? Aqui diz que o Senhor ele começou a criação no primeiro dia da semana e ele conclui no sexto dia da semana. Mas agora o Senhor começa uma nova criação também no primeiro dia. Tudo aconteceu no primeiro dia. Deus no primeiro dia começa uma nova ordem. Nós estamos vivendo o primeiro dia. O Senhor está dando uma nova ordem para você em tempo de Páscoa. Recomeço. Nós estamos aqui no dia do Senhor. É o primeiro dia. Nova ordem para a tua vida. E é por isso que nós estamos aqui. Aqui nos versículos falam. Ao alvorecer do primeiro dia. A Bíblia, nada que tem aqui é por acaso. O Senhor sempre quer nos ensinar alguma coisa. E isso precisa saltar os nossos olhos. Glória a Deus. A gente lê que foi... Eu estava observando, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus apareceu para os seus discípulos no primeiro dia da semana. Jesus apareceu a João na ilha de Patmos no primeiro dia da semana. A igreja cristã se reunia para celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia, é o dia do teu milagre. Aleluia! E eu digo, quando eles estavam fazendo a representação aqui, eu fiquei pensando, se Jesus ele não tivesse ressuscitado, não haveria história para contar. Não haveria perdão. Não haveria redenção para a vida eterna. Não haveria cântico nos nossos lábios, porque Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse, não teria cântico. E hoje nós podemos adorar, né? Outra mensagem que me salta aos olhos sobre a ressurreição é porque ela proclama que o cristianismo, ele não é uma instituição, mas é um movimento. No versículo 7 diz: agora dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós. É um organismo vivo. Sabe o que acontece? O cristianismo, o Senhor ele vai adiante de nós. Porque nós não precisamos temer o amanhã, porque Ele vai à nossa frente. Nós não precisamos temer a morte, porque Ele já venceu a morte. Ele já nos declarou justificados no seu trono. E aqui diz, olha, Ele está seguindo adiante de vós. Nós não precisamos ter medo da eternidade, porque Ele está na eternidade. Aqui a Bíblia ela é muito clara sobre isso. O cristianismo é um movimento. É o Senhor adiante de nós. E a quinta mensagem que eu vejo é que a ressurreição, ela proclama a transformação quando a gente tem um encontro com Jesus. Eu vou finalizar com essa parte aqui, para mim é a parte mais linda. Ele manda os discípulos voltarem para Galileia, irem para Galileia, que é onde eles moravam. Todos eles eram da Galileia, exceto Judas, que a esse momento ele já tinha se suicidado, né? Nessa altura, né? Não se arrependeu. Então a Galileia é mais do que um lugar físico, é mais do que uma geografia. A Galileia era o local onde eles viviam, onde eles trabalhavam, onde eles se relacionavam. Então eu quero dizer para vocês que o Cristo ressurreto, Ele não se encontra aqui no templo somente conosco, Ele se encontra na sua Galileia. Sabe onde o Senhor Jesus Ele se encontra? Ele não se encontra só conosco num encontro de mulheres, numa conferência, num culto, não. Ele se encontra com você lá no teu quarto, Ele se encontra com você lá na sua Galileia, na sua casa, no seu trabalho, na cozinha. O Senhor é isso.
escritório, onde você trabalha, onde você tem luta, onde você tem angústia, é lá que Ele se encontra. É no teu cotidiano, é na rotina da tua vida. Ah, eu vou ao culto para encontrar com o Senhor. Não, Ele se encontra com você na sua rotina. É na nossa Galileia. Por isso Ele manda que eles voltem. E Ele sabe por quê? Porque Ele quer encontrar com você para te restaurar. E Ele fala, fala para os discípulos e para Pedro. E eles foram, né? Aí Pedro, eles estão na Galileia, né? E aí Pedro, né, fala, vou pescar. Ele era pescador. Não tem mais futuro, não tem mais esperança. Eu vou voltar para as redes, que ele era pescador, né? Vou voltar para a minha empresa pesqueira. E ele vai, pesca, ainda leva, e os outros vão todos atrás. Não foi isso que está escrito lá na Bíblia? E aí eles vão, a noite inteira trabalhando, nada. Aí quando dá a madrugada, as redes vazias, né? Eles ainda estavam com o coração cheio de dor. Diz a Escritura, diz a Bíblia, que um estranho que estava a 100 metros da praia, do outro lado, pergunta para eles assim: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Aí eles falam assim: não. Ele falou: então, lança a rede à direita do barco e vocês vão achar. Eles estavam pescando e tinham um desconhecido na praia. Talvez vocês... Lança e vocês vão pescar. Aí João, né, aquele que talvez estivesse um pouquinho mais sintonizado com as coisas espirituais do que Pedro, ele fala no ouvido de Pedro: Pedro, é o Senhor. Ele chegou. Ele veio ao nosso encontro. E depois que eles lançam a rede do lado direito, em obediência ao que Jesus fala, 153, eu anotei aqui, grandes peixes começaram a pular. Então Pedro, consciente que é Jesus, larga o barco, larga os peixes e vai ao encontro de Jesus. Gente, que coisa tremenda. E Jesus, ele abre o cenário da queda de Pedro, armando ali um braseiro. Gente, é um espetáculo. A palavra de Deus é um espetáculo. E ele arma um braseiro. Porque só tem, eu fui olhar, 2 lugares no Novo Testamento que tem a palavra braseiro. Que foi onde Pedro negou a Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Ele negou a Jesus, ele estava num braseiro quando ele negou a Jesus. Jesus, ele abre o cenário onde ele caiu, onde ele negou, e naquele cenário, naquele braseiro, Pedro recebe a cura. Você vai receber a cura naquele cenário. Gente, é tremendo. Jesus, ele é maravilhoso. Então, para Jesus curar as memórias de Pedro, os traumas de Pedro, ele fala para ele assim: olha, Pedro, eu botei esse braseiro aqui. Sabe por quê? Para você se levantar de onde você caiu. Quantos podem dar um glória? Você precisa se lembrar da onde você caiu. Porque da onde você caiu, eu vou levantar você. Recebe essa palavra. Da onde você caiu. Isso é Páscoa. Isso é restituição. Amém. E é isso que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Eu vou tornar você vitorioso aonde você caiu. Eu quero trazer, Pedro, uma nova restauração para a tua vida, um novo recomeço. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o teu pecado. A minha graça é maior do que a vida. E é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. E Ele quer ter um encontro na geografia da sua vida, no seu coração, na sua família, no seu casamento, na sua parentela. Sabe por quê? Porque Ele quer restaurar. Então Ele vem ao nosso encontro. E é na nossa Galileia para nos encontrar. O Senhor vai ao seu encontro. É Páscoa. Ele quer trazer restituição. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Outra mensagem da ressurreição é que a vitória sobre a morte, ele dá sempre como sobrenatural na naturalidade da vida. Então nós pensamos que nós somos pessoas naturais, nós somos, mas só que o sobrenatural acontece na naturalidade da nossa vida. Aleluia! E aqui diz que, porque a gente vê aqui que um Cristo morto, ele não produz impacto em ninguém. Um Cristo vencido, não. Mas um Cristo vencedor, ele produz assombro. Aqui diz que quando as mulheres olharam, elas ficaram o quê? Apavoradas e trêmulas. Porque um Cristo ressurreto produz, impacta a vida. O poder da ressurreição impacta a vida. Sabe o que é isso? É lidar com milagres. O que são milagres? São transformações profundas. O morto ressuscita. O que está endemoniado é liberto. Aquele que não tem esperança encontra esperança para a vida. É o sobrenatural acontecendo para mudar a nossa história. E a última palavra, a última mensagem da ressurreição mostra que a morte não tem a última palavra. As mulheres, elas compraram aromas porque elas queriam embalsamar o corpo de Jesus. Então aqui a gente vê que José de Arimateia, Nicodemos, eles tinham comprado. Só que as mulheres, elas foram bem cedo ao sepulcro porque elas queriam dar o melhor para... É como se fosse uma gratidão, porque todas elas tiveram um encontro com Jesus. E aí, conforme eu falei, elas foram perguntando, querendo saber como que elas fariam para chegar até Jesus, até o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam ali, elas viram o quê? Que o Senhor já tinha sido ressuscitado. Que elas... É como se tivesse... Onde está, ó morte? O anjo fala para ele, vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E o Senhor, a morte, ela foi vencida. E o que isso tem a ver comigo e contigo? É porque essa mensagem, ela precisa ser proclamada. As mulheres foram aos discípulos, e aqui diz que eles não acreditaram. Os dois no caminho de Emaús, também no caminho, né? Também foram lá, ele apareceu e eles não acreditaram. E Jesus chega, censura a incredulidade deles, e agora Jesus prova para eles que ele está vivo. E ele diz o quê? Ide para os discípulos, por todo mundo, e pregai o Evangelho. Gente, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. E você que creu no Senhor Jesus, você que foi restaurado pelo Senhor Jesus, você não pode guardar essa mensagem só para você. Por isso ele fala, ide e pregai o Evangelho. A gente não pode calar a nossa voz. É hora da gente se levantar dentro da nossa casa, no lugar onde nós formos, na nossa vizinhança, na nossa parentela, dos nossos contatos, e pregar o Evangelho. Que Evangelho? Que Jesus ressuscitou. A gente não pode mais calar. Sabe qual é o Evangelho? Que ele ressuscitou, que ele reina, que ele salva, que ele cura. É isso, que ele perdoa, que ele liberta e que ele vai voltar. Glória. Ele fala pra gente, e ele diz que os sinais vão acompanhar os que crerem. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai dar poder. Deus vai te dar poder. No livro de Atos, se nós formos ler, aquilo que está escrito aqui aconteceu para aqueles que saíram e pregaram. E a palavra de Deus, ela vai ser confirmada quando você falar através dos
sinais. E quais são os sinais? Qual é a mensagem da ressurreição? Os excluídos são privilegiados, os caídos são levantados, um novo tempo para nós acontece, o cristianismo é um movimento e nós somos a religião do caminho. Nós somos a religião do caminho. A nossa rotina é transformada e o sobrenatural acontece na naturalidade da nossa vida. Glória a Deus. Essa é a grande mensagem. Glória a Deus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. E agora, quando nós olhamos para essa mesa da ceia, que nós já falamos várias vezes o que significa. O povo vivia a opressão, por isso as ervas amargas. A vida era amarga. Mas quando Jesus veio e fez o sacrifício, o cordeiro, nós já falamos do cordeiro, do pão. Quando nós comemos a erva amarga com o cordeiro, com a carne do cordeiro e com o pão, a gente percebe que aquele gosto amargo, ele some quando nós comemos a carne. Quando nós vamos viver sim tempos difíceis, mas o cordeiro está conosco. Aleluia. Então vai ser mais fácil. Então quando eu olho, aqui na mesa tem o cálice para esse suco de uva aqui, que representa o sangue de Jesus. Ele é um suco de uva normal, mas ele representa o sangue. E que esse sangue seja a nossa proteção. Que seja a proteção sobre a nossa casa. Sabe, isso quer dizer que a morte não entra na nossa vida. Porque é a vida de Cristo fluindo sobre nós até que Ele venha. Quando eu falo de sinais que vão seguir os que creem, vocês têm conhecimento de que eu tenho uma escola, né? E uma vez, todas as vezes nós ungíamos as entradas. E uma vez uma menina, ela chegou, já contei essa história para vocês, que ela chegou dizendo que ela tinha uns amigos imaginários. E aqueles amigos imaginários, eles mandavam ela fazer várias coisas. E eles, para onde ela ia, eles iam com ela. E aí uma professora perguntou para ela assim, mas como assim? Ela, não, se eu vou para tal lugar, eles vão comigo. Eles ficam falando no meu ouvido, eles ficam falando no meu ouvido. Eles mandam fazer várias coisas. Mas aí se eu vou para um lugar, eles vão comigo. Aí ela falou assim, aí na hora deu um start na professora, ela falou assim, e aqui? Eles entram aqui? Aqui é o único lugar que eles não entram, eles ficam lá fora. Na hora, eu lembrei do ato profético que nós fizemos, que foi ungir os portais. Ela falou assim, aqui, tia, eles não entram. Eles ficam me esperando lá fora. Eles não conseguem entrar aqui dentro. Glória a Deus por isso. Na sua casa. O que o Senhor, na época do Êxodo, o que foi dito? Para que eles ficassem de prontidão, sandália nos pés, que eles não dormissem. E que o sangue fosse colocado nos umbrais. Porque quando o anjo, o destruidor, as pragas destruidoras e o anjo da morte passasse por ali, aquela casa não seria atingida. A sua casa não vai ser atingida. Quando você lembrar, eu quero que nessa noite, gente, eu fiquei o dia inteiro, falei até com o Marcão, querendo cantar aquela música Alvo Mais que a Neve. Você vai olhar quando você receber, eu vou pedir para trazerem os elementos da ceia. Você vai olhar para o cálice e você vai lembrar do sangue. E você vai lembrar que este sangue, isso aqui é um suco de uva, mas você vai lembrar do sangue que te protege, que traz unção de proteção sobrenatural sobre a sua vida. Não estou dizendo para você que nós não vamos viver tempos difíceis, nós vamos viver tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o poder sobrenatural está sobre as nossas vidas. Amém. Nós recebemos na ressurreição um poder
de unção sobrenatural e proteção. Isso é ressurreição, isso é Páscoa.